Bora dar continuidade aqui no Mar Azul Modo Alegria. Estou recebendo o nosso amigo, parceiraço aqui da Mar Azul, Ricardo Gagliardi. Isso? Falei? Isso mesmo. Bom Olha, dia, como tudo bem? eu sei falar o nome bem certinho, Ricardo. Verdade, não, Tá é isso vendo? mesmo, Ricardo Gagliardi, é isso Tá mesmo. vendo? A gente é acostumado com nome difícil, né? Vem de Araguada e assim, né? Verdade, né? É É cheio muito de nome alemão, nome italiano, nossa, é é isso realmente aí. bastante coisa. Deixa eu te falar, Ricardo, primeiramente, né, prazer, né, hoje a gente vai falar de um assunto aí que de fato faz parte do dia a dia, então é um prazer receber aqui você em nome da Óticas OG também, né, que nem eu falei, parceiraço aqui da Mar Azul, né, vamos falar da parte da saúde, da qualidade de vida de toda a família, a visão que muitas vezes, né, nos causam problemas aí para enxergar, né, e que muitas vezes também passam despercebidos, né, Ricardo, a gente sabe que, vou forçar um pouquinho que tá tudo certo, sabe, aquela fechadinha de olho para enxergar lá atrás, né, ou de repente tô com o celular aqui na frente e já não tô enxergando muito bem, né, e que também podem afetar um aprendizado, um desenvolvimento, inclusive das crianças, que a gente vê que tem muitas crianças que Sim. estão vindo já com um problema de visão, né, e além da tecnologia, né, vamos falar um pouquinho da tecnologia que trouxe novas lentes aí, novos tratamentos, e que ainda geram bastante dúvidas entre o povo, né, que muita gente não sabe, né. Para esclarecer então todas essas questões, né, e orientar, inclusive, os nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui que estão nos assistindo, inclusive, muito obrigado pela sua audiência também aqui pelo YouTube, sempre bombando todos os dias. Eu tô aqui com o Ricardo, então, como eu falei, proprietário da Óticas OG, que vai responder algumas dúvidas sobre visão, lente, prevenção e falar das novidades que também estão chegando na loja, né? Ricardo, para começar aí, já que a gente falou do assunto de criança, né? Sim. Como os pais aí podem perceber que uma criança de fato está com uma dificuldade aí para enxergar, Ricardo, né? Quais são os principais sinais de alerta, assim, né? Bom, legal saber. Bom dia, Maurício. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mar Azul. É um tema muito importante porque a gente tem que observar as crianças, né? E eu costumo dizer o seguinte: é muito simples você observar se a criança está com algum tipo de problema para enxergar. Uhum. Você pega, por exemplo, a criança que ela fica sentado muito próximo à televisão. Ela pega o celular, ela coloca bem colado no rosto. Então, né, hoje em dia, as crianças estão tudo no celular. Sim, já cresceram grudados na tela, Já né? parece que eles acordam já com o dedinho assim, né? Já nascem com o dedinho, apontando o dedinho. Sim. Então, eles estão com o celular muito colado nas vistas, senta muito próximo da TV para assistir. Quando estão na escola, é até um alerta muito importante para os professores, né? Aquele professor que ele começa a olhar para a criança que não está enxergando no fundo, ela está na terceira carteira, vai para a segunda, vai para a primeira, e ela fala: professor, eu não estou enxergando. Então, assim, é um tema que os pais, junto com o início escolar, ele é muito importante para a gente identificar se essa criança está tendo algum tipo de problema de visão. Uhum. Identificado alguns desses sinais ali, né, Ricardo? Qual o profissional mais indicado que os pais, né, ou as pessoas que estão nos ouvindo devem procurar? E aproveitando já o gancho, né, Sim. eu queria que tu explicasse também a diferença entre optometrista, né, e oftalmologista. Legal, muito boa essa pergunta. Eu costumo dizer o seguinte: sempre a primeira consulta é importante a gente fazer com o oftalmologista, tá? O optometrista, ele é um profissional que ele sabe ver a dioptria, que é o grau, né? Vamos falar sobre grau aqui, porque dioptria fica um termo muito difícil, né? Sim. Então, vamos lá. O optometrista, ele é um profissional que você vai nele, ele consegue ver fundo de olho, ele consegue, se você tá com algum tipo de problema interno na visão, mas ele não pode diagnosticar. Ou seja, o optometrista, ele é um profissional para ele fazer o grau. Tá? Só para fazer o grau ali. É óbvio que ele vai identificar se tem um ceratocone, ele consegue ver algumas coisas, mas ele não pode laudar e nem fazer nada. Então ele vai encaminhar para o oftalmologista. E quem é o oftalmologista? O oftalmologista é o cara, é o médico, ele estudou, né, fez a medicina e ele fez uma especialização na oftalmologia. Então ele é um médico, então ele pode fazer cirurgia, ele vai fazer catarata, ele vai tratar um ceratocone, ele vai colocar lente no intraocular. É um profissional que vai fazer absolutamente tudo dentro do olho. Indicar uma conjuntivite, então ele pode prescrever um medicamento, um antibiótico. O optometrista não. O optometrista, ele é para ver como está a saúde dos seus olhos. Então ele fez os exames, fez tudo certinho e diagnosticou a sua dioptria, ele faz a receita e você compra o óculos, tá? Então o médico profissional, ele é um médico que ele é amplo na área,
né? Ele faz absolutamente tudo nas vistas, e o optometrista, ele é para ver como está a saúde ocular dos seus olhos, e pode prescrever a receita. E até aproveitando o gancho, então, já que a gente está conversando sobre isso, a Óticas OG, né, tanto em Barra Velha quanto em Balneário Pissarras, né, ela é uma loja que todo mundo conhece, né, que já está aí na boca do povo, graças a Deus, né, Ricardo? Vocês têm parceiros, assim, tanto oftalmologistas quanto optometristas que vocês podem indicar, sabe? A gente conhece um oftalmologista legal, tanto aqui em Balneário Pissarras quanto em Barra Velha, sabe? Vão lá que vocês vão ser bem atendidos, ou de repente um optometrista também, que de repente já tem essa parceria com a loja? Então, nós temos profissionais que nós confiamos e nós indicamos, né? Então, aqui em Balneário Pissarros nós temos alguns nomes, nós temos 3, 4 profissionais que são de excelência, inclusive nós temos um do nosso lado, nós temos optometrista também, que nós confiamos e nós indicamos o trabalho. O legal é o seguinte, nós da Ótica OG, por que nós somos bem diferenciados? Nós não estamos ali só para vender óculos. Eu costumo brincar com os nossos clientes o seguinte, Maurício, eu não vendo óculos. Nós não vendemos óculos. Aí você fala assim, pô, você tá doido, né? Você tem uma ótica, não vende... Não, a gente vende saúde. Sim. Essa é a diferença. Então, assim, vem um cliente conversar conosco e a gente entende que a necessidade dele é um profissional médico, nós vamos encaminhar para o médico. Nós entendemos que esse profissional pode se passar com um optometrista, nós vamos indicá-lo para um optometrista. E o importante, né? A gente sabe que hoje em dia tem muito optometrista que ele sabe que ele não vai tratar o cliente, desculpa, não é todos, mas tem alguns casos que ele sabe que não vai tratar o paciente, mas põe uma receita. Conosco não é assim, então nós vamos indicar o cara que é o seguinte, ele olhou, ele viu que não é da competência dele, ele indica um profissional correto, que é o oftalmologista. Ele conseguiu ver que tá tudo bem, ele faz a receita e encaminha pra gente. Então, assim, nós cuidamos dos nossos pacientes lá. Então, assim, nós não estamos ali apenas para fazer a venda, nós estamos ali para realmente cuidar dos clientes. E falando, então, inclusive, até sobre saúde das vistas, né? A gente fala vista, né? Dos olhos, né? Sim, dos olhos. Todo mundo fala vista, né? Ah, eu tô com as vistas ruins, tô com as vistas, né? Enfim, hoje existem vários tratamentos aí, Ricardo, para lentes de óculos, né? Que não é só eu ir lá mandar fazer um óculos, né? Ah, eu quero um óculos, o meu grau, por exemplo, né? 1,5, 1,75, entendeu? Para longe e para perto. Então, ó, eu já sei porque é o que a gente usa, né? Sim. E também faço uso de lente de contato, que também tá me facilitando muito, né? A minha vida também, né? E hoje existem diversos tratamentos, né? Nas lentes dos óculos, quais são então, os mais recomendados aí? Qual a importância que a gente ouve muito falar sobre aquela lente de filtro de luz azul, né? Especialmente para quem passa muito tempo na frente das telas, das câmeras, assim como o Maurício, né? Qual que é essa diferença e qual que é a recomendação? Quais que são os mais recomendados? Então, hoje em dia nós temos muitas lentes, vários tipos de tratamento. Legal que você tenha comentado isso, Maurício, mas assim, nós temos as lentes com antirreflexo, né? Que é uma lente um pouco mais simples, que ela corta as luzes. Por exemplo, você me falou que você não enxerga bem para longe e para perto. Os dois. Você sabe me dizer o que você tem? Miopia, é isso que Sim, fala? miopia, e você falou pra perto, o que seria o outro, você sabe? Estrabismo também tem, né? Eu tenho estrabismo também. Aparentemente não, mas vamos supor assim, você tem astigmatismo? Né? Não sei daí. Não? Então, isso é uma coisa muito legal, porque assim, as pessoas muitas vezes elas não sabem o que elas têm. Não sei. Sabia? Eu sei porque eu já fui diagnosticado exato, lá atrás, então né? assim, ó, a gente acaba pegando a miopia como tema base. Eu tenho miopia, não enxergo pra longe, eu tenho miopia. Não enxergo para perto, né? Então, provavelmente eu tenho uma presbiopia, um astigmatismo. Então, assim, é interessante a gente saber o que a gente tem, né? Até pra gente entender qual tipo de tratamento nós vamos ter. Por exemplo, assim, uma pessoa que tem astigmatismo um pouco mais alto, as luzes, elas estouram, assim. Sabe? Ela fica como se fosse um pixel, tudo cheio de estrelinha, uma estrelinha. Um ponto vira uma estrela. Sim. Pronto. Isso é uma pessoa que tem um astigmatismo. As letras, elas se juntam. Então, assim, o que a gente faz para melhorar isso? Tem que ter uma lente com antirreflexo. O Maurício tá aqui, eu tô vendo, nossa, parabéns, um estúdio lindo. Obrigado, querido. Lindo, que é lindo né? Demais, né? O estúdio muito lindo. Muitas luzes, muitas telas, né? Interessante, muitas telas. Então é interessante você ter uma lente com filtro de luz azul, que ela vai bloquear um pouco dessas luzes, vai trazer um pouco mais conforto para suas vistas. Que nem você falou um pouco sobre sintomas, né? Esse é um dos sintomas das crianças, mas você pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha no computador
E chega no final do dia, umas 7h30, 8 horas, 9 horas, no finalzinho do dia, assim, ela tá com uma dor de cabeça muito grande. Às vezes é sintomas de uma pessoa que tá usando muito tela. Às vezes ela tá usando muito tela. Também, né? É o caso. Não trabalho na frente do computador, mas eu tô o dia inteiro grudado na tela. Exatamente. E olha que interessante, às vezes essa pessoa, ela não tem nenhuma dioptria. Não tem nenhum grau. Mas ela fica tão exposta às telas que acaba cansando as vistas dela. Então é interessante entrar com uma lente com filtro de luz azul. É óbvio, faça o exame, né? Passe no oftalmologista, passe no optometrista, veja se tem algum tipo de dioptria. Se tiver algum tipo de dioptria, a gente já faz o óculos com o grau certinho, né? Com a dioptria correta. Mas é interessante a gente saber sobre isso, porque às vezes eu pego relatos de pacientes que vão lá na loja e falam assim, nossa, eu tô gastando muito com dipirona, eu tô gastando muito com medicamento, eu tenho uma dor de cabeça que eu não sei de onde vem. E às vezes é a falta de óculos. Sim. Às vezes é a falta de óculos. Irritabilidade, sabia? Que quando a pessoa não tá enxergando muito bem, ela tem algum tipo de grau de irritabilidade? É verdade. Então assim, a gente mesmo, né? exatamente, a gente acha que é algo simples, mas não é, né? A saúde dos olhos, ela é primordial, ela é base de tudo. É uma pessoa que não enxerga, ela tem a sua vida mais comprometida, né? E muitas pessoas acham que enxerga bem. Sabia? Sim, com certeza. Eu sou um que fico relutando para usar meu óculos. Exatamente, tem muitas pessoas que acham que enxerga bem. Para você ter uma ideia, nós já tivemos casos de um paciente com 22 anos que foi na loja e ele foi levado pelo gestor dele. E foi na loja, fez os exames, tudo certinho, ele tava com uma miopia de -3. Aí você imagina, esse jovem, 22 anos, ele não enxerga bem há um bom tempo já, mas ele não sabia que não enxergava bem. Quando ele colocou os olhos, ele ficou emocionado, ele chorou. E aí é onde a gente vê, fala assim, nossa, eu trabalho com o que realmente faz muito sentido para as pessoas, né? Sim. Então, por isso que eu falo, eu não vendo nada, eu trato, né? Nós tratamos a saúde das pessoas. A visão é o nosso principal sentido também, né? Exatamente. Ricardo, porque imagina, né? A gente vê, né, que tem pessoas com deficiências oculares, né? O popular cego, né, que a gente fala, né, as pessoas que são cegas, mas... Deficiente visual. Deficiente visual. E a gente vê assim, né, Ricardo, que como isso influencia, né, a gente poder enxergar, a gente ter o dom de enxergar, e além do mais, a gente ir além, né, poder enxergar bem, né, que essa é a diferença que tu disse, né, que faz todo o diferencial ali, né. Esse é o grande diferencial, porque tem pessoas que acham que enxerga bem, mas elas não enxergam na sua plenitude. Né? Fala assim, nossa, essa letra tá muito pequenininha. Não é que ela tá muito pequenininha, ela tá no tamanho ideal, é que suas vistas ela não tá alcançando aquele tamanho correto, né? Então, é muito interessante, a cada ano você tá fazendo o seu exame, né, de vista, você tá sempre acompanhando com um profissional. É muito, muito importante mesmo. E assim, ó, pra gente até finalizar, Ricardo, vamos desmistificar então, né? Porque nem eu te falei, eu uso pra perto e pra longe, né? O assunto que gera muita dúvida, né? Afinal, quem precisa usar as lentes multifocais, que a gente escuta muito falar sobre isso? Quais que são as lentes multifocais? Existem muitos mitos em torno delas? Existe. Na verdade, assim, as lentes multifocais, eu não vou falar pra ti que é fácil. Não vou falar pros nossos ouvintes, pras pessoas que estão aqui nos assistindo, que é fácil utilizar. Realmente, quando você vai fazer a utilização do seu primeiro multifocal, é um aprendizado. Você precisa aprender a usar essa nova lente. Mas eu costumo dizer que é a 8ª maravilha do mundo. É libertador depois que você se acostuma e se adapta com ela. Porque, imagina, a pessoa ela começa a entrar nas lentes multifocais aos 40 anos. Né? Eu costumo brincar que você assoprou a velhinha, as vistas foram embora junto. Eu tô beirando, né? Eu tô com os 36, então eu tô quase... falta muito ainda, falta pelo menos uns 4... Então provavelmente você tem astigmatismo. Olha que interessante, numa conversa a gente consegue identificar algumas coisas. Então provavelmente você tem a miopia com astigmatismo. Tá? Então vamos lá, a partir dos 40 anos começa a entrar a presbiopia. O que é isso? As pessoas começam a ter dificuldade para enxergar para perto. A gente costuma dizer no popular que é a síndrome da vista preguiçosa. Então ela não consegue enxergar bem para perto. E aí, o que ela começa a fazer? Já viu o problema de junta? Junta tudo? Junta tudo e joga fora. Mas os 40 anos tá muito novo ainda, tá muito novo. Não, imagina. O que acontece, tanto é que eu costumo brincar que o problema não é nas vistas, é no braço. É no braço? Sabe por quê? Você começa a afastar.
Vai afastando. Sim. Vai afastando. Daqui a pouco você precisa de um pau de selfie para poder enxergar direito o que você precisa ler. Então, na verdade, não é o problema nas vistas. O braço tá curto demais. Então, esse é um sintoma claro. Quando você começa a afastar um pouquinho mais o braço, você não foca. Aí você vai afastando mais um pouquinho. Afasta mais um pouquinho. Isso é um grande sintoma que você está tendo presbiopia. Tá? E normalmente isso vai acontecer a partir dos 40 anos. E por que é difícil, Maurício, essa adaptação? Porque dentro dessa lente você tem 3 campos de visão. Então você tem o longe, o intermediário e o perto. E com isso, se você não faz uma lente boa, uma lente adequada, você tem sentido de flutuação. Não sei se você já ouviu falar aquelas pessoas que colocam óculos e falam assim, nossa, parece que eu tô pisando nas nuvens. Parece que eu tô pisando nas nuvens, eu não consigo encontrar o piso. Provavelmente foi feita uma lente com campo de visão muito baixo. Então aí a importância de você, quando for fazer um multifocal, entenda sobre campo de visão. Isso é extremamente importante. Muito importante. E quando você vai na Óticas OG, nós damos realmente uma aula para você sobre multifocal. Como que é o campo de visão, se você trabalha no computador, qual que é a melhor lente para você usar no computador, se você trabalha, é um operário, nós vamos explicar para vocês por que não vai usar tal tratamento, por que você vai usar o outro tratamento, porque dessa maneira a gente vai fazer um óculos que dure mais para ti. Porque não adianta, nós já pegamos casos, por exemplo, na loja, uma pessoa que pagou R$6.000 num óculos e não durou 6 meses. Mas aquele óculos, ele não estava adequado para o tipo de trabalho daquela pessoa. Para a necessidade dela. Para a necessidade dela, né? Então, assim, é muito complicado. E lá a gente vai realmente fazer uma entrevista. Com o que você trabalha, o que você faz, como que é seu dia a dia. E aí nós vamos juntos te mostrar qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor lente, qual que é o melhor campo de visão. E aí é aquilo que eu falei para ti logo no início. Nós não vendemos nada. Nós abrimos o leque, mostramos para vocês qual que são as melhores opções e você decide, né? Porque a gente também não sabe o que tá no bolso do nosso cliente. Sim, com certeza. Ricardo, então pra gente finalizar, quero que tu faça então o convite pro pessoal conhecer as lojas. Temos 2, é isso? Exatamente, nós temos 2 unidades. Nós temos aqui uma unidade aqui na Emanuel Pinto, 1836, bem ao lado da Clínica Litoral, na Avenida Getúlio Vargas. Ali, né? Isso, perto da Getúlio Vargas. É uma loja verde, bem bonita. Ali é a nossa unidade 1, né, a loja de Pissarras, e nós temos a unidade 2, que é na Rua Bernardo Aguiar, número 50, bem em frente à Igreja Matriz, bem no centro mesmo da cidade de Barra Velha. Pertinho do posto de gasolina, pra quem não sabe. Exatamente, ao lado do posto de gasolina, em frente com a entrada principal da Igreja Matriz, né? Então nós temos em Barra Velha, em Pissarras. Já falei, nós temos parcerias com o optometrista, inclusive nesse mês de julho ela está fazendo por apenas R$60 a consulta. É muito interessante. Então, assim, ó, gente, não é caro pra vocês saberem se vocês enxergam bem ou não. Apenas R$60. Show. E é isso, conta com a gente, siga a gente nas redes sociais, Óticas OG Picarras, Óticas OG _ Picarras, Óticas OG _ Barra Velha. Sim, show de bola. E o WhatsApp? Vamos lá, nós temos os 2 números, né? A unidade de Pissarras é o 47 999 42 2434, repetindo, 999 42 2434. E da unidade de Barra Velha é o 47 99 741 8041. Repetindo, 47 99 741 8041. Show de bola, então. Dado o recado, conhecemos mais um pouco todos os dias, já falamos da Óticas OG aqui, né? Falamos também ali, a Dani também passa por lá, faz o flash contigo, né? Ali, semanal, né? Pissarras, Barra Velha também. Muito obrigado pela tua presença aqui, seja muito bem-vindo sempre, Ricardo. Imagina, eu que agradeço. A casa é sua, aqui na Mar Azul.